Bem-vindos ao nosso podcast Políticas que Transformam, histórias e ideias que movem a sociedade. Hoje é o episódio 25 e vamos entrevistar um campeão de votos. Senador Regufe foi deputado distrital, deputado federal e é o senador que foi eleito com a maior votação histórica do Distrito Federal para a eleição de um senador. É isso, né, senador? E hoje nós vamos ouvir a história dele e o que ele fez, o tanto que ele contribuiu para a nossa política do DF e eu digo, nacional. Senador Regufe, é um enorme prazer recebê-lo aqui e eu confesso que eu já esperava por esse dia há muito tempo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo. Primeiro, Gabriel, te agradecer o convite, agradecer aí a generosidade do convite, o carinho do convite, dar um abraço a todos que estão assistindo, dizer que é um orgulho estar aqui para esse bate-papo. Mais orgulho meu ainda pela sua presença aqui. Eu já queria começar. Eu gostaria que você me falasse, isso me interessa muito e tenho certeza as pessoas que vão assistir esse podcast sobre a sua trajetória política. Gabriel, primeiro, ninguém me deu isso gratuitamente. Eu não tive uma caminhada fácil, foi com muita luta. Eu levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Eu perdi a primeira, perdi a segunda, eu só ganhei na minha terceira eleição para deputado distrital, justamente para entrar na política da forma mais digna e honesta que uma pessoa pode entrar. Eu fiz movimento estudantil, eu fui presidente de um centro acadêmico da UNB, na época do CA de Economia, sou formado em jornalismo e economia, fiz economia na UNB e era presidente do CA de Economia da UNB. Depois eu fui para o DCE, para o Diretório Central dos Estudantes. E falei, quero tentar entrar na política. E todo mundo me dizia, sem dinheiro você não tem chance, política é dinheiro, como é que você vai fazer campanha assim? E eu falei, não, eu quero entrar e quero entrar com as minhas ideias. Então eu reuni os amigos, minha campanha era basicamente reuniões domiciliares na casa de amigos e panfletagem nas ruas. Eu começava de manhã cedinho, 6 horas da manhã, eu ia panfletar numa parada de ônibus, as pessoas chegavam lá, todo mundo morrendo de frio, de sono. Eu chegava, desculpa incomodar, eu sou o Regufe, sou candidato a deputado distrital, posso deixar minha proposta? A pessoa estava com tanto frio, tanto sono, que não conseguia nem reagir para dizer que não gostava de política. Aí o ônibus passa rápido, né, aqui no DF. Aí a pessoa abria o folder, começava a ler e falava, cara, não é que isso aqui que ele está falando tem razão, ainda está aqui essa hora, é batalhador. Aí depois eu ia para uma porta de um colégio, de uma faculdade, depois porta de um ministério ou de uma repartição pública, depois eu fazia panfletagem em comércio. Na hora do almoço eu ia panfletar semáforos, à tarde mais comércio. Início da noite, 6 horas da tarde, eu ia para a porta de uma faculdade, panfletar na porta de uma faculdade. Depois, normalmente, tinha uma reunião na casa de algum amigo, algum conhecido, que eu ia falar minhas ideias. E no final da noite, você acha que eu ia para casa dormir? Não. Eu ainda ia panfletar os bares e os restaurantes. A pessoa tomando cerveja, a última coisa do mundo que a pessoa queria ouvir era política. Eu chegava, desculpa incomodar, eu sou o Regufe, posso deixar minha proposta? Então eu ganhei minha eleição assim, convencendo as pessoas. Eu escrevi o folder, eu mesmo escrevi, eu mesmo distribuía, distribuía de mão em mão. E ali eu coloquei meus compromissos, falei, se eu ganhar, isso aqui eu vou fazer. Se você quer isso de um parlamentar, é isso aqui que eu vou fazer. E eu me orgulho de ter honrado tudo. Aliás, eu brinco. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, as pessoas podem me criticar por qualquer coisa, menos por uma. Nos meus mandatos como deputado distrital, deputado federal e senador, nos 3 mandatos, você está na frente de um político que pode encher a boca para dizer que tudo o que ele se comprometeu no seu folder de campanha, eu cumpri, ponto por ponto, e da forma que estava escrito ali. Quem votou em mim por causa de um compromisso de ideias, de propostas que eu tinha escrito ali naquele folder, só pode estar satisfeito, porque o meu mandato foi a cópia do que eu me propus. Eu fui um representante de fato daquilo que eu me propus. Levei 3 eleições para conseguir ter um mandato como deputado distrital.
Mas eu falei, o dia que eu tiver um mandato, a população vai me conhecer e ninguém vai me segurar. E não deu outro. Eu tive um mandato como deputado distrital, a população reconheceu o meu trabalho, reconheceu o meu mandato, e na eleição seguinte, fui candidato a deputado federal e tive a maior votação, o maior reconhecimento que eu poderia ter. Porque eu não só me elegi deputado federal com um único mandato como distrital, eu me elegi deputado federal, fui o mais votado do Distrito Federal e naquela eleição, proporcionalmente, o mais votado do Brasil, com quase 20% dos votos válidos. Aí tive um único mandato como deputado federal também. Na eleição seguinte, a população reconheceu de novo o meu trabalho e me elegeu senador com a maior votação da história do DF até hoje, em eleições para o Senado de um voto só. Sim. Tanto em termos de votos nominais, de número de votos, quanto em termos de percentual de votação. É uma coisa que, assim, foi tão forte, Gabriel. Eu tive mais votos que Roriz, tanto em termos de votos nominais, quanto em termos de votos de percentual de votação. Eu tive mais votos do que Damares teve 8 anos depois, mesmo com o aumento do eleitorado, aumento da população. Então, e me orgulho, honrei tudo que eu me comprometi, fiz mandatos dignos, honestos, dei um exemplo de economia na prática, de respeito aos cofres públicos, destinava as emendas ao orçamento com muito critério, analisando o que a população mais precisava, priorizando a área mais essencial, que era a área de saúde. Apresentei projetos que eu considerava muito importantes. Nós vamos falar sobre tudo isso. E votava analisando cada voto. Porque é uma coisa que as pessoas não entendem direito. Sabe um grande susto que eu levei? A maioria dos parlamentares, eles votam sem ler. A pessoa se esforça tanto para ser parlamentar, chega lá e na hora de votar, que é uma função importantíssima de um mandato parlamentar, a pessoa vota sem ler. Porque a orientação do governo é tal, porque o partido orientou tal. Como é que vota aí? Sim ou não? Entendeu? Não sabe nem o que está votando. Eu não, eu lia os projetos, analisava o mérito do projeto. Na hora de votar o projeto, eu não pensava se aquilo ia beneficiar ou prejudicar um governo, se aquilo ia beneficiar ou prejudicar um partido. Nem analisava quem era o autor do projeto. Eu só pensava o seguinte: esse projeto é bom ou ruim para a população? Se é bom, eu voto sim. Se é ruim, eu voto não. Parlamentar, se ele é da base do governo, ele vota tudo sim. É sim, 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 sim. Se ele é de oposição, é não, 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 não. Eu não, eu analisava o mérito. Eu fui um representante de fato da população, que pensava, não sou dono da verdade, não sou sabe tudo, todo ser humano erra na vida, tem defeitos, mas eu fui um cara honesto e fui um cara que exercia um mandato com dignidade. Cada voto que eu dava, eu lia o projeto e pensava só. Não pensava se aquilo beneficiava ou prejudicava governo ou partido. Analisava única e exclusivamente se aquilo era bom ou ruim para a população. E você sabe que é pelo somatório de todas essas coisas, o seu comportamento voltado para o bem comum, de respeito à causa pública, ao erário público, que fazem de você, ainda hoje e cada vez mais, uma pessoa que todas as pessoas com quem eu converso na rua falam que deveria voltar para a política o mais rápido possível. A gente se quer, como eu, se quer mudar essa política que está por aí, que é uma bagunça, desculpa, é a expressão melhor que eu tenho, nós temos que colocar no poder pessoas com esse seu perfil, que é um perfil que é raro, mas é o que deveria ser o perfil de todos aqueles que resolvem entrar para a política. E tem uma coisa que você falou que é uma coisa para mim muito especial. É a sua capacidade de separar. Em que sentido? Como você acabou de falar. O projeto de lei, a única coisa que interessa é se é bom para a sociedade. Não importa se é governo, se é situação, se é partido, se é candidato, você está de parabéns. Está de parabéns mesmo. E eu pergunto para você, você já deu algumas informações que me mostram que não foi fácil entrar na política, né? Só abrindo parênteses, eu votei em você para distrital, não sei se na primeira e na segunda, mas quando você ganhou eu votei para federal, votei para o Senado. Eu tenho um irmão que fez a mesma coisa, eu tenho uma família que também fez, aqueles que moravam aqui em Brasília, todos votaram, porque o seu nome era falado dentro da minha casa. Muito obrigado por ser essa pessoa que você é.
porque você faz um bem danado para a sociedade. Agora me fala assim, é difícil entrar na política, né? É difícil? Foi bem difícil. E principalmente depois da primeira derrota, muita gente chegou para mim e falou, cara, segue sua vida, esquece isso, entendeu? Aí quando eu perdi a segunda, eu falei, não, agora você tem que... Eu falei, não, cara, se eu entrar, eu vou entrar desse jeito e vou chegar lá sem amarras para poder fazer o que eu acho que é necessário para a população. Eu sei que um deputado sozinho não muda o mundo, mas eu vou fazer minha parte. Foi isso que eu fiz. Sofri muito, porque nas casas legislativas o corporativismo é muito forte, e eu entrei com uma pauta de... pensando no contribuinte, né? Pensando no cidadão, quem paga impostos, na população. Então entrei com uma pauta de corte de gastos, entrei com uma pauta de... Porque aquele excesso que é gasto ali é o dinheiro que falta na saúde, é o dinheiro que falta na educação. Então eu entrei com uma pauta pesada, eu não imaginei que isso ia acontecer, entendeu? Eu sofri muito, mas tenho orgulho da minha trajetória, tenho orgulho de ter feito minha parte nesses mandatos que eu tive. E eu também tenho orgulho por você ter feito isso. E por falar nisso, o porquê, senador, de economizar? Porque a sua história como político revela isso. Foi um político sempre atento ao erário público, sempre atento ao contribuinte. Por que economizar? Ô, Gabriel, essa é uma coisa muito interessante. Primeiro, meu mandato não foram só as economias, porque meus adversários políticos, no início, eles queriam dizer que eu era fake. Depois, como não tinha mais como dizer que eu era fake, até eles se convenceram que eu era honesto, eles passaram para a segunda parte. Eles passaram a dizer que eu era honesto, mas que não fazia nada. Eu que economizava, mas não fazia nada, não apresentava resultado prático. Então, meu mandato foi muito além das economias. Basta ver os projetos, as emendas, os recursos que eu destinei, entendeu? Vamos falar disso. A gente fala disso mais na frente. Mas a quantidade de recursos que eu destinei para a saúde pública do DF. Mas sobre as economias, primeiro, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Não adianta a gente achar que o parlamento é caro. O Senado Federal, por exemplo, custa quase 5 bi por ano, entendeu? Do dinheiro do contribuinte. Uma casa com 81 membros. Não era para custar tanto, entendeu? Então, esse excesso ali é o dinheiro que falta no hospital público, é o dinheiro que falta na educação, entendeu? É o dinheiro que falta, é o remédio que falta, às vezes, no hospital para atender uma pessoa. E eu não podia fazer como outros fazem. Isso é um absurdo, esse gasto, mas ele existe mesmo, então a gente deixa para lá. Não, eu tinha que propor reduzir o gasto e tinha que dar o exemplo no meu gabinete, fazendo a minha parte e dando o exemplo, na prática. E foi isso que eu fiz. Eu, como senador, o senador tinha direito a 55 assessores, eu no meu gabinete só tinha 9. Um senador tinha direito a uma verba indenizatória, que é praticamente o valor de um salário de um parlamentar, que o parlamentar, se for no restaurante, ele pede uma nota fiscal e tem direito a ressarcimento daquela nota, entendeu? Eu abri mão de toda a verba indenizatória. Durante todo o mandato como senador, não usei um único centavo de verba indenizatória. Durante os 8 anos. Um senador tem direito a um carro oficial, eu abri mão. Tem direito a motorista, eu abri mão. Tem direito a gasolina, eu abri mão. Eu saí da política sem ter direito à aposentadoria parlamentar. Eu só vou ter direito ao INSS na minha vida, igual todos os brasileiros. Um senador fica 180 dias no cargo, ele passa a ter direito a um plano de saúde vitalício para o resto da vida, sem limite de despesa, com ressarcimento integral de tudo. Se ele for no dentista, ele tem direito a ressarcimento integral daquilo. Se ele for um psicólogo, um fonoaudiólogo, ele tem direito a ressarcimento integral. Se ele for fazer uma cirurgia, tudo. Ressarcimento de tudo. Não existe plano no mercado privado, igual esse do Senado, que ressarce tudo. Entendeu? Até no mercado privado, se você tiver uma cirurgia, normalmente o hospital, o plano paga. O médico, você vai ter que pagar por fora. O Senado ressarce tudo. Não tem plano. Tem suplente que assume o mandato em negociação com o titular só para ter direito a esse plano de saúde.
Para mim, o mais cômodo seria eu ter direito ao plano de saúde. Eu abri mão disso em caráter irrevogável, nem que eu queira eu posso voltar atrás. Para mim, o mais cômodo seria ter uma aposentadoria parlamentar. Para mim, o mais cômodo seria usar a verba indenizatória. Entendeu? Para mim, o mais cômodo seria ter um carro oficial. Para mim, o mais cômodo seria ter 55 assessores. Só que esse dinheiro que está ali em excesso é o dinheiro que falta na saúde. Não adianta eu pensar isso como cidadão, eu me coloco no lugar, no lugar do cidadão, no meu lugar, enquanto eu era. O que eu fiz na política, Gabriel, foi me dar a chance de ser o político que eu queria ver lá dentro. Eu fiz o que eu queria ver. Só essas economias que eu fiz, só de economia direta aos cofres públicos, o meu mandato economizou sozinho no Senado mais de 16 milhões e 700 mil reais. Se você pegar a calculadora e colocar 16 milhões e 700 mil reais vezes 81, que é o número de senadores, se todos fizessem o que eu fiz, multiplicar 16 milhões e 700 mil reais por 81, vai dar mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Só fazer o teste, coloca 16 milhões e 700 mil reais vezes 81. Vai dar mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que poderiam estar na saúde, na educação, na segurança. Então, o que eu fiz? Apresentei projetos para mudar isso, que eles não votaram, mas eu fiz a minha parte, e dei um exemplo no meu gabinete, para mostrar de fato que é possível você exercer um mandato gastando menos o dinheiro do contribuinte e o mandato ser de qualidade. A tese que eu defendo não existe democracia nem Estado democrático de direito sem um poder legislativo forte e atuante. Mas para ele ser forte e atuante, ele não precisa ser gordo e inchado como ele é hoje. A tese que eu defendo é que o mandato pode ser de qualidade custando bem menos ao contribuinte do que ele custa hoje. Aí, às vezes, eu ando nas ruas e as pessoas falam assim, lá o Regufe, aquele senador daquelas economiazinhas. Olha, eu não estou economizando dinheiro para mim. Estou economizando o dinheiro das pessoas. O dinheiro público. E mais, Gabriel, se qualquer pessoa conseguisse reduzir a sua despesa mensal para 1/3 da que ela é hoje e sobrasse 2/3 do que a pessoa tem de gasto hoje, para ela poder gastar com outras coisas, ela tivesse 2/3 do seu gasto hoje, sobrassem, para ela poder viajar com os filhos, poder gastar com outras coisas, todo mundo ficaria feliz, porque é o seu dinheiro. Eu fiz isso com dinheiro público. Sim. Eu tratei o dinheiro público assim. Eu reduzi a despesa para apenas 1/3 da que um senador tinha direito, economizando 2/3 por mês. Sim. Tratando o dinheiro público com seriedade. E nós chegamos no fundo do poço, porque num país que político rouba dinheiro público, eu não só não roubei, como dei um exemplo na prática de economia aos cofres públicos. E ainda sou motivo de piada. Então, agora, tenho orgulho. Tenho orgulho. Também descobri uma outra coisa na política. Não basta você fazer. Você tem que conseguir comunicar que você está fazendo. Aliás, é uma batalha que não é fácil, praticamente diária. Mas eu tenho muito orgulho. Está lá, até hoje na página do Senado a pessoa consegue ver. Entendeu? Não usei um único centavo de verba indenizatória o mandato todo. Só tive 9 assessores. Economizei uma fortuna aos cofres públicos. Dei um exemplo na prática. Saí da política sem ter direito à aposentadoria parlamentar, sem ter direito a esse plano de saúde vitalício. Gostaria que tivessem votado os meus projetos, que acabava com isso. Não votaram, mas pelo menos eu dei o exemplo. Muito bom mesmo. E todos nós sabemos que você fez isso. E por isso todos nós somos agradecidos a você pela sua trajetória, né, de interesse público verdadeiro. Muito bem, parabéns, mas nós vamos seguir. Você falou em plano de saúde, essas coisas, me lembrou de um tema, saúde. E eu sei que você destinou valores mais do que expressivos para as emendas para a saúde. Eu queria que você falasse disso. Eu sei que também para outras áreas, mas eu estou focando mais na saúde, mas fica à vontade. Então fale das emendas para a saúde e da falta de critério da aplicação dessas emendas, acredito que você quis dizer, por outros parlamentares. Seria isso? Gabriel, essa coisa das emendas parlamentares no Brasil virou uma bagunça. Sei. O que tem-se de desvio aí é uma grandeza.
que aliás precisa ter uma fiscalização forte por parte do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Agora, o que eu tentei fazer foi ter critério e seriedade na destinação desses recursos. Acho, inclusive, que é uma distorção do papel do parlamento. Que o papel do parlamento é legislar, é fiscalizar o executivo, não deveria ser destinar as emendas, simplesmente. Mas como tem, eu fiz com toda seriedade em todos os meus mandatos. Eu fui o parlamentar que mais destinou recursos para a saúde pública do Distrito Federal, incluindo todos os senadores e todos os deputados federais, em todos os anos. Durante os 8 anos do meu mandato, às vezes eles destinavam para uma coisa, às vezes para um show, para uma festa. Eu não. Eu priorizei, em primeiro lugar, a saúde pública. Eu fui em todos os anos do mandato, nos 8 anos, o parlamentar federal que mais destinou recursos do orçamento da União para a saúde pública do Distrito Federal. O aparelho de PET scan que está no hospital de base, foi emenda minha. Foram tomógrafos para diversos hospitais da rede pública do DF. Foram ventiladores mecânicos para diversos hospitais da rede pública do DF. Oxímetros, sistema de videoendoscopia. Antes das minhas emendas, os pacientes com câncer, eles tinham que se internar no hospital para tomar químio na veia. Depois, com as minhas emendas, pela rede pública, no Distrito Federal, não eram todos os tipos de câncer, mas alguns, pacientes com câncer puderam fazer a quimioterapia em casa, tomando um comprimido de forma oral, pela rede pública no Distrito Federal, por emendas minhas. O Distrito Federal hoje tem 42 ambulâncias do SAMU. Das 42, 14, um terço, foram oriundas de emendas minhas. O tempo de resposta do 192, às vezes, salva uma vida. Antes não tinha uma ambulância por região administrativa. Depois passou a ter uma ambulância por região administrativa. Então, você consegue atender a pessoa mais rápido. Destinei recursos também para a reforma de escolas públicas. Sim. Político gosta de destinar dinheiro para construir algo, para ter um nome lá. E esquece de destinar dinheiro para manter, para reformar. Isso. Destinei recursos também para a reforma de escolas públicas. Destinei recursos também para compra de viaturas para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, compra de viaturas de resgate e salvamento para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que eu também destinei todos os anos emendas minhas para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que faz o resgate e salvamento nas ruas. Então, sempre tive muito critério com isso. Pensei sempre o que era correto, o que não era. E me orgulho, todas as minhas emendas, sempre para o setor público, não teve uma emenda para ONG, para nada, todas as minhas emendas para o setor público, e pensando no que é a prioridade do cidadão, da população. Eu pergunto, essas emendas todas, você tem noção de quanto é isso? Quantos milhões representaram? Uma noção. Hoje aumentou muito. Eles turbinaram as emendas, mas eu já não tenho mais mandato. As que você destinou. Na época, eu acredito que um parlamentar tinha 15 milhões por ano, mais ou menos, de emenda. Mas nos 8 anos, com essas, todas deu o quê? 100 milhões, talvez? Deve ter dado aí... deve ter dado aí uns 120, 130 milhões. Nos 8 anos de mandato. Por aí. De senador. Parabéns, senador. Olha, tem um tema aqui para a gente tratar que eu gosto muito de tratar, mas hoje quem vai falar vai ser você. Nosso Supremo Tribunal Federal. Fique à vontade. Não, assim, hoje se discute muito o papel do STF e o STF. Eu me orgulho, Gabriel, que eu fui o primeiro parlamentar, o primeiro senador a discutir essa questão lá no Senado Federal. Primeiro, essa investigação sobre os ministros, eu brinco muito hoje com essa polarização que existe no Brasil. Nós propusemos no Senado Federal a CPI da Lava Toga. Me lembro. Eu assinei a CPI da Lava Toga. Eu brinco porque hoje os dois polos dessa polarização que existe no Brasil, nenhum dos dois polos assinou
na época, a CPI da Lava Toga. Hoje as pessoas criticam o STF, mas na hora de assinar a CPI da Lava Toga, não assinaram. Eu não, eu assinei. A minha assinatura está lá. Eu assinei a CPI da Lava Toga para investigar o STF e os tribunais superiores, que é um papel do Senado Federal, a fiscalização. E minha assinatura está lá. Mas, assim, antes disso, eu quis reformar o sistema. Eu protocolei a PEC 52 de 2015. O que dizia a PEC 52 de 2015? Acabava a vitaliciedade dos ministros, passava a ter mandato, os ministros passavam a ter mandato, não só no STF, mas no STF, no STJ, no TCU e nos tribunais de contas dos estados e municípios, onde a pessoa vira conselheiro, fica a vida inteira. TST também? Entendeu? Tribunal Superior também. STM também, militar? Também. Tá. Deixava de ser vitalício. Os tribunais superiores, a pessoa passaria a ter um mandato. É importante dar chance a outras pessoas, claro. Ajuda a oxigenar o sistema, claro. Ajuda a renovar. Senão o cara fica muito tempo num cargo, isso vale para o judiciário e vale para o legislativo também, para deputado e senador. Quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária do cargo. Verdade. E ela esquece que ela está ali apenas representando a sociedade, cumprindo um papel para a sociedade. Entendeu? Então dava tempo de mandato. Propus também acabar com indicação política para ministros de Tribunal Superior, incluindo o STF. Deixava de ser indicação política, passaria a ser concurso público. Acabava esse negócio do presidente de plantão indicar o seu advogado para ser ministro do STF. Eu propus reformar o sistema, apresentei uma proposta de emenda à Constituição quando cheguei no Senado. Entendeu? Porque não é só em cima de A ou de B, é querer, além disso, modificar o sistema. Além disso, eu tive a coragem de ser candidato a presidente do Senado. Sim. Eu disputei a eleição para presidente do Senado contra Davi Alcolumbre e contra Renan Calheiros. Sim. Pouca gente se lembra. Infelizmente, só tive 6 votos. Aliás, saí até no lucro, porque achei que só ia ter o meu. tive 6 votos, Sim. Entendeu? De senadores. Mas eu enfrentei tanto o Davi Alcolumbre quanto o Renan Calheiros e fui candidato a presidente do Senado. Nas minhas propostas, como candidato a presidente do Senado, se a pessoa que está nos vendo entrar no YouTube e colocar lá discurso de Regufe como candidato a presidente do Senado no plenário, está lá o meu discurso dizendo que o Senado não pode ser um clube de amigos, porque o Senado é uma instituição pública, paga com dinheiro do contribuinte e é para representar o público. Eu defendo corte de gastos no Senado para reduzir o custo para o contribuinte. Defendo transparência, maior transparência. Defendo agilidade no processo legislativo, acabar essa coisa de que o parlamentar entra lá, apresenta um projeto, engaveta o projeto, acaba o mandato e ninguém votou. Eu apresentei, na minha proposta como candidato a presidente do Senado, que cada parlamentar poderia pautar um projeto, pelo menos, diretamente no plenário por ano. E teria que ser analisado e votado. Se vai passar ou não, faz parte da democracia. Mas teria que ser analisado e votado. A única coisa é que ele teria que avisar com 90 dias de antecedência, para que todo mundo pudesse estudar o projeto, tudo. Mas aí sim nós teríamos um Senado democrático, porque aí votariam os projetos. Eles com medo de... Por exemplo, esse que acaba com o plano de saúde vitalício dos senadores. Por que eles não votaram o meu projeto? Porque eles não iam ter coragem de votar contra. Então não pode votar. Eles não têm coragem de votar contra, porque vão ficar mal com a opinião pública, então eles colocam numa gaveta. Tá errado. Tá errado. Entendeu? Então, e nas minhas propostas, nesse pronunciamento que eu fiz no Senado, da minha candidatura a presidente do Senado, uma das propostas era a análise dos pedidos de impeachment dos ministros do STF. Muito atual. Eu fui o primeiro senador dos 81 a ir para a tribuna colocar esse tema. Entendeu? Como candidato a presidente do Senado. Senador, você se recorda se já tinha algum pedido de impeachment
de ministro, é muito longe, né? Mas recordo, Tinha já, já tinha, e né? tinha que ter uma deliberação, tinha que ter uma análise, entendeu? É porque hoje são vários, né? Eu defendi, inclusive, que isso não ficasse na mão do presidente, que tivesse uma comissão específica no Senado que analisasse isso, para fazer uma análise prévia. Não dá para você, tudo que chegar, você colocar numa gaveta, não se analisar fato. Eu não quero jogar ninguém na cruz, não, entendeu? Não é assim, não. Mas é você fazer uma análise prévia, você analisar a situação. É uma função importante para a sociedade, então não pode ser vitalícia, não pode ser para a vida inteira. Tinha que ter tempo de mandato, que foi o que eu propus na PEC 52 de 2015, quando eu cheguei no Senado. Antes dessa crise toda, eu já propus isso, entendeu? E também não pode ser indicação política, porque a indicação política faz a pessoa dever a alguém. E a pessoa ali tem que apenas, como juiz, pensar apenas numa coisa: isso aqui é justo ou não é justo? E não em quem vai beneficiar. Aliás, o nosso sistema ele é tão anacrônico, porque, por exemplo, o TCU, o Tribunal de Contas da União, o que faz o ministro do TCU? Ele julga as contas de quem? Do governo. E ele é indicado por quem? Pelo próprio governo. Isso é uma piada pronta. Então não pode. A indicação política não é correta. Numa corte de fiscalização, você vai fazer uma indicação política, entendeu? E vale para os dois lados. Às vezes é para beneficiar o governo, às vezes é para prejudicar um adversário. Não pode, entendeu? Ali tem que prevalecer apenas duas coisas: o interesse público e o que é justo. Um juiz tem que analisar apenas uma coisa: isso aqui é justo ou não. Perfeitamente. Agora, eu tenho uma curiosidade. Quando você lançou a sua candidatura à presidência do Senado, o seu partido apoiava? Como é que foi isso? Bom, é o seguinte. Na época eu estava sem partido. Ah, tá. Eu fui, inclusive, o parlamentar que mais tempo fiquei sem partido no Senado. Eu fiquei 3 anos sem partido. Inclusive, nas minhas PECs de reforma política, uma das minhas PECs, ela permite a candidatura avulsa sem filiação partidária no Brasil, para mudar a Constituição, para isso poder... Vai ser o próximo tema, para inclusive. isso poder ser feito. Assim, eu não sou contra a existência do partido político. Pelo contrário, eu acho que o partido político ele tem um papel muito importante na sociedade. Inclusive de disseminar ideias, tudo. O problema é que os partidos são amontoados de interesses pessoais. Não são uma base de ideias, de programa de governo, de como deveria ser um partido político. Então, agora eu acho que é legítimo e democrático que alguém se filie a um partido político para ser candidato. Mas também acho que é democrático se alguém quiser ser candidato e quiser ser um representante do povo sem filiação partidária, essa pessoa também deveria ter esse direito. Perfeito. Por isso eu protocolei essa PEC. Perfeito. Ainda só antes de passar para o próximo assunto, essa sua proposta de que se criasse uma comissão para examinar o pedido de impeachment é absolutamente atual. Hoje a gente precisava muito de, melhor, a gente precisa muito disso. Mas assim, o próximo tema você já começou a abordar, que são as PECs da reforma política, né? PECs de reforma política. Você acabou de falar de uma, mas assim, e você falou também da questão da vitaliciedade, da não vitaliciedade do ministro Supremo e outras. Mas eu gostaria de saber, tem mais algumas PECs da sua autoria sobre reforma política? Eu protocolei um conjunto de PECs sobre reforma política, que mudariam a política brasileira, que é uma política hoje muito dependente de questões econômicas, de questão financeira. Muita gente fala, pô, tem que ser candidato a presidente. Como é que você é candidato a presidente sem uma estrutura financeira? Como é que vai financiar a campanha? Como é que você faz? E aí nasce tudo de ruim que existe na política. Então, assim, às vezes, até o cara que quer ser deputado, o meu caminho mesmo não foi fácil. Levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Muitas vezes eu encontro na rua pessoas bem intencionadas e falo, cara, eu tenho vontade de dar uma contribuição a ser deputado, mas não vou ser candidato, não. Porque a campanha é muito cara, muito difícil, como é que eu chego nas pessoas, não tem dinheiro, entendeu? Então isso às vezes desmotiva a pessoa de bem. Então o sistema político precisa mudar. E aí eu vi uma série de coisas que eu achava anomalias no sistema político e decidi protocolar PECs para tentar mudar. Agora, quem é eleito por um sistema não quer mudá-lo. Então,
eles sequer discutiam essas PECs. Eu tive projetos aprovados no Senado, 6 projetos, mas nenhum que mexia com o sistema político, porque eles não queriam mudar. Quais são as PECs? Vamos lá. Eu vou ler algumas aqui. Primeiro, limita uma única reeleição no Legislativo. Acabar com a política por profissão. Se o cara disputa um cargo, se ele quiser ter uma reeleição no Legislativo, ele tem uma reeleição. Depois, se ele quiser, ele disputa outro cargo. Abre chance para outros. Dá oportunidade para outros. Para que o sistema seja constantemente oxigenado. Hoje você tem parlamentar lá que é parlamentar há 40 anos. É verdade. Entendeu? Então o cara deixou de... Ele se esqueceu até que ele é um representante. Ele começa a achar dono daquilo. Entendeu? E ele tem que chegar com aquela garra de querer analisar, de querer mudar. Então precisa ter um tempo. Precisa ter uma validade. Então, uma das PECs limita a uma única reeleição no Legislativo. Outra PEC proíbe que a pessoa se eleja para um cargo legislativo e vá ocupar um cargo no Executivo. Nossa, hoje o cara se elege deputado, ele vai ser secretário de Estado. Ou então ele vai ser ministro. Ele se elege senador, vai ser ministro. Ele se elege vereador, vai ser secretário na prefeitura. Você tem cidades do Brasil que a maioria da Câmara dos Vereadores é formada de suplentes, porque os vereadores viraram secretários. Então, resultado, isso é um absurdo tão gigante que assim, como é que essa Câmara vai fiscalizar o prefeito se a maioria que está ali é suplente, está com mandato dependendo do prefeito, porque ele levou o resto para ser secretário. Sim. Então, pela minha proposta, se a pessoa se elege para um cargo, ela tem que cumprir aquele cargo. Ser deputado, ser senador, ser vereador, não pode ir para o executivo. Se ela quiser ir para o executivo, pode ir, mas ela tem que renunciar ao mandato. Ela não pode estar num dia no legislativo, no outro dia no executivo, num dia no poder fiscalizador, no outro dia no poder fiscalizado. E no Brasil, existe uma promiscuidade brasileira, porque agora o cara vira ministro, aí tem uma votação de interesse do governo, ele volta para ficar um dia no parlamento e volta de novo para o ministério. Sim. Então ele destina os recursos, ele executa os recursos, ele fiscaliza, ele fiscaliza. Não pode. Entendeu? Então isso acabava. Se ele perde o mandato se ele ocupar um cargo no executivo. Ele tem que renunciar, perde o mandato, aí ele pode cumprir o cargo no executivo. Mas não dá para estar um dia no poder, no outro dia no outro poder. A PEC do voto distrital é muito polêmica, mas eu acho que o voto distrital aproxima o eleitor do eleito e o eleito do eleitor. Se a pessoa faz campanha todo lugar, aí ela fica muito distante do eleitor. Já se ela fizer campanha num bairro ou numa região, ela fica muito próxima. Então ela tem que prestar contas do que está fazendo, a interface é maior, o acesso à política é mais fácil, entendeu? Porque não tem que fazer campanha em tudo que é lugar. A campanha fica mais barata, aumenta a discussão política, o debate sobre a eleição. A PEC do voto facultativo, que acaba o voto obrigatório, passam a votar aqueles que quiserem exercer o voto. Hoje, muitas pessoas desvalorizam o ato de votar. Aí acaba que vota em qualquer um, ou porque recebeu alguma coisa, ou porque quer fazer um voto de protesto, não sabe nem o que a pessoa está propondo. Então, o voto facultativo é o voto a quem quer, entendeu? Eu acho que é mais legítimo, mais democrático. O fim da reeleição para o executivo. Pessoas poderiam ter um mandato só no executivo. Aí as pessoas falam, Regufo, mas ninguém consegue fazer nada em um mandato só. Eu falei, gente, que cidade que vocês moram? Em Brasília. Por que a pergunta? Eu falei, você sabia que Brasília foi construída por um presidente que só teve um mandato? Construiu uma cidade. Juscelino teve um mandato só. Aí agora se construiu uma coisa que ninguém consegue fazer nada em um mandato só. Não, a pessoa exerce o mandato, cumpre a sua obrigação, depois dá chance para outros. Entendeu? Candidatura avulsa, sem a possibilidade de candidaturas avulsas, sem filiação partidária. Uma série de PECs de... E o que foi feito dessas PECs? Eles engavetaram. Todas? Todas as PECs. Todas as PECs? Nenhuma foi para voto. O que eu consegui de aprovação de projeto? Eu consegui aprovar projetos. Por exemplo, aprovei um projeto que obriga os governos a divulgarem a fila das cirurgias eletivas na internet.
Porque tinha muito essa coisa no Brasil de passar as pessoas na frente, entendeu? Sim. Então, pelo menos o governo tinha que publicar a fila das cirurgias eletivas na internet. Para preservar a privacidade das pessoas, eu não coloquei pelo nome das pessoas, e sim pelo número ou da identidade ou do cartão nacional de saúde. Mas todo mundo saberia quantas pessoas estão esperando a cirurgia de vesícula e desde quando o primeiro está na fila. Isso dá transparência às filas. E uma segunda coisa, gera uma pressão social sobre os governos para que os governos andem mais rápido com as filas, criem mutirões de cirurgia. Apresentei o PL da quimioterapia oral. Era o último tema, mas pode continuar. Eu gostaria de falar, eu queria dar esse destaque no final. Posso? Pode. Mas eu queria perguntar uma coisa. Você chegou a fazer alguma PEC, ainda dentro da reforma política, sobre a possibilidade de um recall? Tem um recall. Tem. Conta para mim isso, me fala disso e o que você acha disso, dessa oportunidade, se desse oportunidade para o eleitor. Explica que pode ter gente que não sabe do que se trata. Eu criei também outros projetos que foram aprovados, tipo projeto que permite que projetos de iniciativa popular possam ser feitos por assinatura eletrônica pela internet. Antes a pessoa tinha que recolher todas as assinaturas fisicamente para poder apresentar um projeto de iniciativa popular ao parlamento. Hoje você pode fazer uma petição online, ter assinatura eletrônica e aquilo vira um projeto de iniciativa popular. Então é uma forma do cidadão poder participar mais de forma direta, aumentar os mecanismos de democracia direta e participação da população. Sobre o recall, o que dizia a minha proposta? Sempre no conceito de que o parlamentar é apenas um representante. Perfeito. Então, o que dizia o recall? A pessoa, para ser candidato, um projeto que eu apresentei, a pessoa, para ser candidato, ela teria que registrar na Justiça Eleitoral propostas e compromissos. Sim. Se ela descumprisse frontalmente um daqueles compromissos, qualquer cidadão, tendo votado nela ou não, poderia entrar na Justiça e criar um processo de perda de mandato dela, desde que ela contrariasse frontalmente aquilo que ela colocou como compromisso. Então, por exemplo, alguém que disse assim, votarei contra qualquer aumento de imposto. Se tiver uma votação que aumenta imposto, a pessoa é obrigada a votar contra, porque ela pediu a procuração da sociedade para ser um representante da sociedade, baseado no princípio que ela vai votar contra aumento de imposto. Então, se ela votar um aumento de imposto, ela tem que perder o mandato, porque ela é só um representante. Perfeito. Então, esse projeto, que é o recall, que é o projeto de revogabilidade de mandatos que eu apresentei, ele empodera o eleitor. É sempre no sentido de empoderar o eleitor. O que vai acontecer num ponto futuro, se esse projeto tivesse sido aprovado ou se for aprovado um dia? Vai acontecer que os eleitores vão começar a exigir mais compromissos objetivos dos candidatos. Os candidatos vão ter que assumir mais compromissos objetivos e mais detalhados, porque o eleitor vai passar a exigir isso, porque ele vai ter a garantia de que aquilo vai ter que ser cumprido e honrado. Então o eleitor vai passar a exigir isso dos candidatos. O eleitor vai começar a falar, não quero que você receba salário extra. Ainda continua. Acabou o 14º e 15º, que foi uma luta minha, que os parlamentares recebiam 14º e 15º salários. Eu consegui acabar com o 14º e 15º, mas eles criaram um no início da legislatura e um no final da legislatura. Eu sei. Então eram 8, agora passaram a ser 2. Pelo menos eu já dei uma contribuição, né? Sim. Acabei com os extras. Sim. Mas se o parlamentar é contra isso, eu quero que entre os compromissos você coloque também que você não vai aceitar salário. Mas eu vou fazer outras coisas no meu mandato. Perfeito, faça outras coisas, mas faça isso também, entendeu? Eu não quero... Verba indenizatória é um absurdo. Esse negócio de cartão corporativo, verba indenizatória. Então, cuide de outras coisas no mandato, mas entre as coisas que você coloque isso também, que você não vai utilizar a verba indenizatória, um único centavo. Então, e se a pessoa não colocasse, o eleitor poderia não votar nela, porque ele olhava e falava, não colocou, então não vou votar. Então, empoderava o eleitor. O eleitor poderia exigir o compromisso, ele ter a garantia legal de que a pessoa teria que honrar. Então, as eleições, que hoje são muito apenas de nomes, elas passariam a ser eleições em ideias, em compromissos que os candidatos apresentariam. Nós teríamos um aperfeiçoamento importante do processo legislativo. Pois é, senador, eu agora pensando aqui, antes
queria te avisar que eu estou vendo ali a sua prestação de contas. Eu queria que você falasse sobre isso, mas depois da próxima pergunta, se for do seu desejo. Uhum. Mas é importante que eu conheça a sua prestação de contas, já li ela da primeira até a última linha, e é muito importante, ele estava falando de compromisso, né? E o compromisso de um político, na minha visão, é sempre prestar contas daquilo que fez. E essa sua prestação de contas, eu vou elogiar, uma prestação de contas bastante completa, mas eu queria deixar para o final, só para um comentário seu um pouquinho mais detalhado, que foi um PL seu muito importante, da quimioterapia oral. Fala um pouquinho disso. Foi. Antes, eu já vou aproveitar e fazer o gancho Então, da prestação do de jeito contas, que quiser. e depois a gente faz o da fala Tá, da porque quimioterapia. eu fiz uma escolha, mas a sua escolha que é a Estamos importante. chegando no final, né? Uhum. Bom, isso aqui, só dizer para a pessoa que está nos assistindo, isso aqui tipo uma revistinha de prestação de contas do meu mandato, que eu fiz com o meu dinheiro, do meu salário. Eu fiz no meu mandato como deputado distrital, fiz no meu mandato como deputado federal e fiz no meu mandato como senador. No final do mandato, a gente tem a obrigação de prestar contas e mostrar o que a gente fez. Então, isso aqui é aos meus eleitores. Eu escrevo uma carta, depois tem os recursos que eu destinei para cada área, tudo discriminado, as coisas todas que eu fiz no mandato, projetos, ações. Nós conseguimos barrar o aumento das taxas de cartório do DF durante o mandato. Eles tentaram aumentar, foi o meu mandato que impediu, com uma ação defendendo o cidadão, para ele não pagar taxas maiores. Aqui tem os projetos, tudo. Enfim, isso aqui é uma... Você já recebeu, mas eu ia deixar com você, mostrar só aqui. Eu fiz todo final de mandato, eu faço questão de prestar contas de tudo detalhadamente, o que eu fiz no mandato para quem votou em mim. No último ano do mandato. Eu sempre tento fazer ano a ano, mas no último ano eu faço uma completa. E você entregava para os eleitores? E eu saía nas ruas distribuindo. Como que é isso? Me explica, já me falaram isso. É uma lenda, né? Você é uma lenda com isso aí. Não, eu fazia igual eu faço na campanha, igual eu fazia na campanha, de sair panfletando. Eu panfletava a prestação de contas. Eu ia em porta de faculdade, eu ia em bares, eu ia em comércios, eu ia para semáforos e eu distribuía. Eu falei, eu sou o Regufe, eu sou senador e eu fui senador durante 8 anos. Eu queria deixar aqui minha prestação de contas com você. Queria apenas que você não jogasse fora, porque custou dinheiro, eu mesmo paguei isso. E eu queria deixar com você para que você lesse apenas uma prestação de contas, não é um pedido de voto, é uma coisa que eu fiz, o que eu fiz exercendo um mandato que a população me conferiu. Eu acho que isso é uma obrigação, deveria ser uma obrigação de todo parlamentar. Eu pelo menos fiz o que minha consciência mandou e não sou melhor do que ninguém, Gabriel, mas eu tentei fazer o certo. Só para esclarecer, eu falei que é uma lenda, porque esse comentário que ele fez, na campanha, vai panfletar, na campanha, na pré-campanha, há isso, é verdade. Há essa interlocução entre os pré-candidatos ou candidatos com a população. Uma vez sentadinho na cadeira, acabou. Por isso que é uma lenda, porque ele fez isso quando ele estava no exercício do mandato. É como ele falou, ele tentava ano a ano, mas o certo é que ao final do mandato ele ia de casa em casa, que eu já soube, é por isso que eu falo que você é uma lenda e falo com respeito, ia mostrar isso aí. E tem esse detalhe, que é muito importante, paga com o dinheiro dele. Eu sei quanto é que custa isso. Isso aqui você devia fazer milhares, né? Isso é caro. Mas, senador, PL da quimioterapia oral é algo que é muito importante, não é? Da sua trajetória política. O que aconteceu? A primeira vez que eu tive um contato com o tema, eu era deputado federal na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, que eu era membro titular da Comissão de Defesa do Consumidor, e eu fui escolhido relator de um projeto que tinha sido apresentado no Senado, aprovado no Senado, um projeto de autoria da então senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, e que obrigava os planos de saúde a terem que arcar com tratamento de quimioterapia oral. O que é a quimioterapia oral? Como é que funciona a saúde suplementar no Brasil? Quando a pessoa está internada no hospital, o plano de saúde, a operadora de plano de saúde, paga a internação da pessoa e paga os medicamentos que a pessoa utilizou no hospital. Quando a pessoa tem alta, a pessoa tem que ir na farmácia e comprar com seu dinheiro os remédios. Antigamente, a
quimioterapia era só na veia. Então, era só endovenosa. E aí, a pessoa, para fazer a quimio, ela se internava no hospital e tomava a quimio na veia e o plano pagava. As pessoas que tinham plano de saúde pagavam, o plano pagava esse tratamento das pessoas. Com o avanço tecnológico, foram criadas drogas orais. A quimioterapia passou assim, em alguns tipos de câncer, ela pode ser feita de forma oral, tomando um comprimido no conforto da casa da pessoa. Não precisa mais ser na veia, ela consegue tomar um comprimido de forma oral. Os planos se negavam a pagar a quimio oral. Se for no hospital, eles são obrigados a pagar. Mas o comprimido não. Mas é muito mais confortável para o paciente ele tomar um comprimido de forma oral. Claro. Então, a senadora apresentou na época, o projeto foi para a Câmara e eu fui relator na Câmara, dei parecer favorável, enfrentando o lobby dos planos de saúde, e nós conseguimos aprovar o meu relatório e fizemos a lei valer, entendeu? Eu era deputado federal na época, então a partir daí os planos tiveram que arcar com o tratamento de quimioterapia oral. Só que aí eles criaram um problema, que é o seguinte: para valer, tinha que a Anvisa aprovar o medicamento, e depois da Anvisa aprovar o medicamento, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tinha que aprovar também o medicamento. E nesse tempo lançava um medicamento novo, a Anvisa demorava um tempão para aprovar, e depois a ANS levava outro tempão para aprovar. Sim. Então, às vezes, ficava ali 5 anos. E aí o paciente não tinha... Ou ele tomava na veia, ou ele não tomava, ou ele tinha que custear. Então, isso virou uma indústria, porque o paciente começou a ter que pagar uma coisa que ele deveria ter. Aí eu apresentei um projeto, que eu acho que foi a grande polêmica que existiu, um projeto que, na minha opinião, dava agilidade a esse processo, em respeito à segurança jurídica, em respeito aos pacientes com câncer. Sofrimento. O que dizia o projeto? Que dizia que basta a aprovação da Anvisa. A Anvisa é uma agência reguladora do governo. Sim. Se a agência reguladora diz que o remédio presta, tem eficácia, perfeito, ele tem eficácia, o plano tem que pagar, não precisa passar pela ANS. Outra burocracia, mais burocracia, não. A Anvisa aprovou, está valendo. Foi isso o meu projeto, para dar uma agilidade. O projeto recebeu apoio, aliás, eu recebi essa sugestão de um grupo de médicos oncologistas e da Oncoguia, que é uma entidade que representa pacientes com câncer. Faz um trabalho belíssimo, até me deu um prêmio durante o meu mandato como senador, como parlamentar que mais contribuiu nessa área, e me orgulho muito desse prêmio. E a gente fez um trabalho de convencimento, a Oncoguia e os médicos. Posso citar aqui o Dr. Fernando Maluf e outros, um grupo de oncologistas lutou muito por isso. Vários. E Dr. Gustavo Fernandes, aqui do Distrito Federal, entendeu? E a gente conseguiu aprovar o meu projeto no Senado, por unanimidade. Beleza. O projeto foi para a Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para sanção e o governo vetou. Você está brincando? E o governo vetou. O governo vetou, na minha opinião, por desconhecimento do que era o projeto. Acho que teve uma pressão das operadoras de plano de saúde no Ministério da Saúde na época. Com certeza. Mas, enfim, o fato, eu não vou fazer juízo de valor aqui, porque não me cabe fazer juízo de valor. Não foi e não convertido sei. em lei? Aí o governo vetou. Sim. O governo vetou, e aí nós fomos para a votação de derrubada do veto. Sim, claro. Derrubamos o veto no Senado. E aí o lobby dos planos de saúde fez com que um projeto que foi aprovado por unanimidade no Senado, um projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, um projeto que foi derrubado o veto no Senado Federal,
na Câmara dos Deputados, por 23 votos, ele não foi derrubado o veto. Nós ganhamos a votação, mas tinha que ter 257 votos favoráveis para derrubar, e nós não tivemos, e foi derrubado. E não foi derrubado o veto. Então o projeto não virou lei. Agora, eu dei uma contribuição, porque depois do meu projeto, não ficou do jeito que eu queria, que bastaria a Anvisa dar o aval para que o plano tivesse que pagar por paciente com câncer isso. Mas o governo aí, com a minha pressão, a pressão das associações em defesa do paciente com câncer e os oncologistas, o governo soltou uma medida provisória que está em eficácia até hoje. Ninguém tinha tocado nesse tema desde então. Eu tenho um mérito, aliás, os oncologistas dizem isso, eu tenho um mérito de ter tocado num tema que era um problema desde lá de trás e que os planos se usavam disso para não pagar. E eu toquei nesse tema e modifiquei a situação. Então, a MP do governo continua tendo que ter avaliação da ANS. Não basta a Anvisa, como era o meu projeto. Mas ele deu tempo. Ele colocou um tempo que a Anvisa tem que aprovar em tanto tempo, tem tanto tempo para analisar, e a ANS tem tanto tempo. Então, dei uma contribuição, apesar de não ter tido o meu projeto aprovado, eu dei uma contribuição e fiquei feliz com isso. Essa luta do câncer, cara, é uma luta muito dura, Gabriel. Eu perdi meu pai com câncer. Ele teve mieloma múltiplo, um câncer na medula. E ela é uma doença que não devasta apenas o paciente, devasta a família toda. Eu sei. Mas eu tenho orgulho de ter dado uma contribuição. Você deu várias contribuições, senador, várias. E antes de encerrar, eu queria perguntar se há algum tema, qualquer um, que você ainda queira discutir, sobre o qual você quer falar. Fica absolutamente à vontade. Gabriel, não, eu quero apenas te agradecer o espaço, dizer que assim, eu aprendi várias coisas com o meu falecido pai. E uma delas que me marcou muito é o seguinte: ninguém é perfeito, ninguém é infalível, mas o ser humano ele não mostra quem ele é no seu verbo, no jeito como ele fala. O ser humano ele mostra quem ele é nas suas atitudes, na forma como ele age. E foi isso que eu tentei fazer na política. Foi com as minhas imperfeições de ser humano, fazer a minha parte. E acho que eu fiz com dignidade. Me orgulho de ter honrado tudo que eu me propus nos meus folders de campanha, tanto como deputado distrital, como deputado federal, como senador. Cumpri minha obrigação e acho que eu fiz a minha parte com dignidade nos meus mandatos. E quero te agradecer o espaço, a generosidade do convite. Foi uma entrevista que eu me senti à vontade, pude falar tudo o que eu pensei. Quero te agradecer do fundo do meu coração, Gabriel, esse espaço. E que você tenha muito sucesso, que você mantenha esses princípios firmes que você tem, porque isso faz toda a diferença nessa vida. E obrigado pelo carinho, obrigado pelo espaço, e obrigado a todos vocês que tiveram a paciência de ouvir toda essa entrevista. Muito obrigado. Olha, antes de eu encerrar, eu quero dizer para você o seguinte: que você combateu o bom combate e você realizou de verdade aquilo que você queria. Você deu o exemplo que você queria dar. E eu posso dizer, sem receio de estar exagerando, que o nome Regufe no Parlamento Brasileiro ele já é um registro da maior relevância e da maior importância. Essa bagunça institucionalizada, ela vai acabar um dia. Eu tenho certeza disso. A gente precisa de vários senadores Regufes, governadores Regufes, deputados Regufes, em todas as instâncias dos poderes do Brasil. Esse seu exemplo ele tem que ser repercutido, tem que realmente ser um exemplo que vire uma regra. A nossa política está precisando disso, e não é só a nossa política. O nosso poder judiciário também está precisando disso. Eu não vou pormenorizar. O nosso poder executivo. O Brasil está precisando desse choque de ética.
Eu estou cansado, Regufe, desde sempre, de ouvir falar do Brasil do futuro. Cansado. Eu quero agradecer em meu nome, mas em nome de todos os seus eleitores e de toda a sociedade, que neste ano em que nós estamos, 2026, pede muito a sua volta. Eu não sei se não sei se você queria que eu falasse isso, mas eu tenho que ser verdadeiro. Você é um exemplo para mim e para muitos, muitos, e eu repito, muitos pedem a sua volta. E eu queria que você, é um pedido que eu faço, mas eu tenho certeza em nome de várias pessoas do Distrito Federal, é um pedido que eu faço em nome deles também. Pense com carinho sobre isso. Ainda há tempo. Tá? E eu posso dizer, por ter uma amizade, embora respeitosa, mas uma amizade verdadeira com você, que é um desejo do meu coração que você volte. Tá certo? E de todas essas pessoas sobre as quais eu estou falando. Pessoal, muito obrigado. Senador, quer falar? Não, só agradecer o carinho. O futuro, cara, tá na mão de Deus, entendeu? Eu gosto de política, eu sou indignado com muita coisa. O que eu me propus, eu realizei. O futuro tá na mão. Pode ser que eu volte, pode ser que não. Eu não vou pôr como obrigação ter que voltar ou não voltar. Eu vou analisar o cenário, analisar a minha vida, analisar as chances eleitorais reais também, ver as possibilidades, entendeu? Essas campanhas maiores hoje estão com muito recursos e as pessoas às vezes fazem coisas que não deveriam fazer para ter esses recursos e eu não estou disposto a transigir em princípios. E precisa ter chance também de ganhar, entendeu? E a tua vida também tem que... Então, vamos analisar, vou ver como está minha saúde, vou ver como está minha vida, para poder tomar uma decisão. Minha vontade, achei a entrevista muito boa. Eu tenho um filho de 10 anos que eu amo muito, que é o Felipe. Espero que daqui a alguns anos ela ainda esteja no YouTube, para que ele possa entrar e ver a entrevista e saber o que o pai dele fez e o quanto o pai dele exerceu, se meteu nessa coisa complexa que é a política e exerceu os mandatos com dignidade. Com certeza ele vai ter acesso e, embora eu compreenda tudo que você falou, eu continuo na torcida. Eu e mais uma opção de pessoas que eu tenho certeza que vão ver esse vídeo no futuro. E eu quero agradecer, viu, Regufe, a tua aceitação do seu convite. Eu vou falar o que eu falei no início, já estou te esperando aqui há muito tempo, tá? Muito obrigado. A entrevista, tenho certeza que ela foi muito proveitosa. Pessoas que no futuro vão assistir esse vídeo vão entender um pouco mais desse fenômeno eleitoral chamado José Antônio Regufe, vulgo senador Regufe. Muito obrigado e a casa está sempre à sua disposição, a porta está sempre aberta. Você vai participar desse podcast quantas vezes você quiser, porque as suas palavras, a sua experiência, a sua vida é um exemplo para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado Obrigado pelo carinho e pelo convite.